Como abrir a sua holding? Eu sou o Lucas Cantelli, especialista em holding aqui da DCTech, e hoje eu vou explicar para você como é o processo de abertura de uma holding. Para compreendermos a abertura de uma holding, nós precisamos entender alguns pontos dentro deste processo. E para isso nós precisamos verificar qual tipo de holding que será feito neste processo. Como no mercado existem vários tipos de holding, aqui nós vamos focar em três: a mista, a pura e a patrimonial familiar. A partir disso, nós vamos entender qual é o plano de ação para esta holding. Hoje aqui nós vamos focar na holding patrimonial familiar. Vamos supor que você veio até aqui no nosso escritório para abrir a sua holding patrimonial familiar. Ok, a partir daí nós vamos fazer um plano de ação, entender os bens que você tem, entender aquilo que você quer colocar dentro dessa holding, entender as pessoas que estarão dentro desta holding. Para isso nós vamos entender o que será esses bens dentro desta holding, será bens imóveis, móveis ou dinheiro líquido. Decidindo o capital desta holding, nós vamos conversar com os patriarcas, que no caso são esses que vêm conversar conosco. E quem são os patriarcas? Os patriarcas são aqueles que querem fazer essa holding, os detentores dos bens. Há um ponto para se destacar. A holding patrimonial familiar, ela pode ser também para sucessão ou para somente guardar os bens de algum futuro risco. Mas vamos falar aqui especificamente da sucessão patrimonial. Voltando, conversando com os patriarcas, conversando com aqueles que irão criar esta holding, aqueles que irão dar as cartas do que irá fazer dentro desta holding, nós vamos entender como será feita essa sucessão. Qual é esse plano de ação? Entender a idade de cada membro desta holding, tanto dos patriarcas e quanto das pessoas que irão ficar com a sucessão dos bens. E detalhe, cada família vai ter o seu plano de ação particular. Para cada família nós vamos sentar e conversar para saber qual vai ser o plano mais específico. A partir daí, nós vamos para a abertura de fato desta empresa. Então, depois da primeira conversa com a família, com o patriarca, para analisar o plano de sucessão que vai ser feito dentro dessa holding, nós continuamos esse processo aqui no departamento de legalização. Por quê? Porque a abertura de uma holding é basicamente a abertura de uma empresa. Então vamos lá, tem alguns passos que nós precisamos seguir com essa abertura dessa empresa. Primeiro é decidir a razão social. Segundo, é decidir o endereço desta holding. Normalmente o endereço desta holding é na residência do familiar, do patriarca. Depois disso, nós vamos fazer a minuta do contrato social. E essa minuta vai ser elaborada conforme a nossa primeira conversa com o patriarca e com os familiares que irão fazer parte desse plano de sucessão. Depois disso, tudo analisado, nós vamos subir o processo para a viabilidade, para a análise da prefeitura. Essa análise é uma análise prévia da prefeitura, autorizando a abertura dessa empresa naquele local. Depois dessa análise da prefeitura deferida, nós vamos subir o processo para o DBE. O que é o DBE? Documento Básico de Entrada, que vai ser a análise do Estado e da Receita Federal para a autorização da abertura desta empresa. Depois disso, nós subimos esse processo para a junta comercial, para o deferimento do contrato social desta empresa, no caso, a holding familiar. Depois disso, nós informamos a prefeitura da abertura desta empresa. Então, passado o processo de abertura da holding lá pela legalização, nós subimos aqui para o contábil. E para explicar melhor como é o processo da holding aqui no contábil, nada melhor que a gestora do contábil aqui no escritório, que é a Kelly. Como que funciona, então, o processo aqui no contábil da holding? Então, quando chega aqui no contábil, a gente verifica, né, como que foi integralizado o capital dessa holding, se em dinheiro, se com imóveis. Caso seja com imóveis, a gente faz a integração desses imóveis, né, contabilmente. E algumas empresas, elas locam, né, esses imóveis. E aí a gente também tem que mensalmente verificar o recebimento desses aluguéis, fazer a apuração dos impostos e a empresa paga, né, por esse aluguel recebido, só que dentro da empresa é bem menor, né, dentro da holding até tem essa vantagem que o aluguel é pago bem menor, né, os impostos são bem menores na holding. Então a gente faz essa verificação dessa parte inicial aí, quanto que é de capital, quanto que foi integralizado ali por cada sócio, a separação, para contabilmente isso ficar certinho. Então abrir uma holding é basicamente abrir uma empresa? Sim, com as suas particularidades. Mas atenção, nem sempre a holding é o meio mais eficaz para a sua família. Então, entre em contato conosco para saber se a sucessão patrimonial por meio da holding é o mais eficaz para você. Tchau, tchau!